Trouxe a palavra em Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o 12, amém? Uma boa noite para todos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Deus abençoe a vida de cada um, a vida daqueles que estão em casa, também nos vendo ali através do YouTube, que Deus possa tremendamente falar ao teu coração nessa noite, amém? Efésios, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o 12, amém? Eu vou usar a NBV, né? É uma versão mais... eu tenho estudado um pouco essa versão e eu vejo que ela tem uma linguagem um pouquinho mais simples e talvez de uma forma mais fácil das pessoas entenderem. Eu gosto mesmo da NVI, né? Embora eu entenda que a linguagem aqui ela é um pouco mais prática, né? Mais clara. Por isso que nós temos usado ela, amém? Mas a palavra de Deus diz assim, ó: por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, por favor, vamos orar. Querido Deus, nós nos reunimos aqui nesta noite, e é uma alegria tão grande, Pai, podermos entoar cânticos de louvor, de adoração ao Senhor, Pai. Meu Deus, que privilégio para nós, Pai, é podermos exaltar e engrandecer o Teu nome. Meu Deus, eu imagino como fica o Teu coração ao ouvir o Teu povo Te exaltando e Te engrandecendo, fazendo um pequeno ensaio de como será ir com o Senhor na eternidade, Pai. Mas nesse momento, Pai, todos nós estamos aqui para ouvir a direção do Senhor, para recebermos uma palavra do Senhor. E há tantas culturas diferentes aqui, Senhor, tantas maneiras de pensar, mas o Espírito Santo do Senhor, Pai, Ele é tão perfeito porque Ele conhece cada um no íntimo e particular de cada um. Então, à medida que eu for falando, que o Teu Santo Espírito possa ir traduzindo, Pai, de uma maneira muito clara e objetiva o recado do Senhor nesta noite. Que todos que vieram para este lugar e todos que estão nos ouvindo agora, não saiam deste lugar sem receberem a palavra do Senhor. Usa-me, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, porque sem o Senhor eu nada posso fazer. Eu sou apenas, Pai, como aquela mula que um dia o Senhor usou e colocou palavras na boca dela. Coloque palavras nos meus lábios hoje, para que eu possa falar com a Tua igreja, Pai. Eu me diminuo, Senhor. Eu reconheço o quanto eu sou pequeno e o quanto o Senhor é grande. E eu exalto, engrandeço e glorifico o Teu nome, reconhecendo que nada aqui poderia acontecer se não fosse através do Senhor, Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim nós oramos, gratos em nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, amém, queridos? Glória a Deus. Nós seguimos, na verdade, né, falando sobre o tema do nosso mês, né, que é a importância da presença de Deus. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre uma postura de Moisés diante de uma decisão que Deus havia tomado, de que ele não abriria mão de maneira alguma da presença de Deus. E nós
falamos e tratamos um pouquinho acerca desse assunto, né? E eu até gostaria, na verdade, de continuar trabalhando um pouco mais dentro desse assunto, mas ao orar a Deus, ao buscar a Deus sobre o que falar com a igreja hoje, Deus foi trazendo ao meu coração um outro assunto, que eu gostaria de partilhar com você nessa noite. Na verdade, nesta noite, o que eu quero fazer é despertar você para algo muito importante. Eu quero despertar você para coisas que simplesmente roubam a presença de Deus da sua vida. Muitos de nós não entendemos, mas somos roubados. É retirado de nós a presença de Deus de uma forma muito astuta, e nós nem sequer percebemos que estamos perdendo, ou até já perdemos essa presença de Deus na nossa vida. E o tema que eu quero trazer como reflexão para hoje é uma pergunta, na verdade, e a pergunta é: onde foi parar a presença? Onde foi parar a presença? Amém? A primeira coisa que eu quero trabalhar, eu quero começar nessa noite trazendo para nós como igreja, para o nosso entendimento, é que todos nós precisamos entender uma coisa básica, irmãos. E o primeiro ponto é: nós temos um adversário. Diga, eu tenho um adversário. E não ignore isso, porque você tem um adversário e está declarado. Nós temos sim um adversário. E a segunda coisa que eu e você precisamos entender é que sempre haverá lutas. A luta é constante. E muitos de nós temos dificuldade de entendermos isso, porque nós não entendemos ainda que o nosso adversário, ele tem um propósito, e o propósito dele é nos destruir, é fazer com que eu e você não vivamos na presença de Deus. E por isso ele precisa trabalhar, ele precisa lutar o tempo todo para que eu e você não possamos chegar neste lugar que é a presença de Deus. E isso fica muito claro para nós no versículo 12 de Efésios 6. Vamos voltar lá para o versículo 12, para entendermos o que a palavra de Deus diz. Ela diz assim, ó: porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você consegue entender através desse versículo que existe uma luta? Nós estamos lutando. O que a palavra de Deus está dizendo ali é que nós não estamos lutando contra seres humanos. É isso que ela quer deixar claro, porque a maioria de nós muitas vezes nos perdemos aí. Estamos lutando um contra o outro, dando soco um no outro, nos esquecendo que a nossa luta não é contra seres humanos, mas a nossa luta é com aquele que está por detrás dos seres humanos, influenciando eles a fazer tal coisa. E isso nós precisamos rever na nossa vida. Então a luta vai sempre existir. Às vezes nós não entendemos: puxa, mas eu acabei de sair de uma luta agora. Olha, irmãos, preste bem atenção. Eu sei que é duro ouvir isso, porque talvez você gostaria de ouvir assim: pastor, eu preciso de tempos de paz. Mas crente que não tem luta, meu irmão, precisa rever como está a sua vida com Deus. Porque um cristão genuíno, um homem, uma mulher de Deus, que tem o seu joelho calejado de oração, ele está ali o tempo todo enfrentando lutas. Aliás, você só tem luta se você tem adversário.
Se você não tem adversário, não tem luta. Então, se você não passa por lutas, cuidado, porque pode ser que você já não seja mais um adversário, e sim um parceiro daquele que um dia foi o teu adversário. Entendeu aí? Satanás, ele não vai vir atrás daqueles que já são dele. Aqueles que são dele, ele só coloca num canto e fala: larga ali, deixa ali. Eu preciso mirar e destruir aqueles que são do time adversário. Então as lutas vão fazer parte da minha e da sua vida, amém? Consegue também, através desse versículo, entender que há um adversário, que eu não estou dizendo que nós temos um adversário porque saiu isso de dentro da minha cabeça, não, a Bíblia declara que nós temos um adversário, e isso precisa ficar claro para nós. Por que tem que ficar claro para mim e para você que nós temos um adversário? Porque quem tem um adversário não baixa a sua guarda. Diga assim: quem tem adversário não baixa a guarda. Mas a impressão que eu e você, o tempo todo, baixamos a guarda. Quando você está, vamos imaginar aqui, uma luta, né? Sei lá eu, num ringue, sei lá eu no que chama isso, mas imagina ali uma luta. Você tem um adversário. Se você bobear, se você vacilar, o que vai acontecer, irmão? Você vai tomar um gancho, que a hora que você vê, você está na onde? Você não dá as costas para o seu adversário, você não vacila com o seu adversário, você está o tempo todo olhando para ele, em cada movimento dele, e se ele se mexer, você pega ele. Mas a impressão que eu tenho é que nós cristãos, nós colocamos as duas mãos para trás, e falamos assim para o adversário: pode bater, fica à vontade. E é isso que você precisa entender. Cristão, você está em luta, e você tem um adversário declarado, e esse adversário que você tem, ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir as suas gerações, os filhos dos teus filhos, ele quer acabar com tudo, e ele não mede esforços para nada disso. E eu não estou aqui enfatizando ou dando ênfase a Satanás, porque a Bíblia diz que ele é mais do que perdedor, ele é um derrotado, ele já foi derrotado, ele é um perdedor e ele está debaixo do meu e do seu pé. Mas por que é que ele tem tido êxito contra nós? E é exatamente sobre isso que eu quero tratar um pouquinho nessa noite, amém? Então, você consegue entender também que o seu adversário não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu chefe, não é o seu vizinho, não é o seu pai, nem a sua mãe, nem os seus filhos, não é, meu irmão. E talvez você esteja aqui nessa noite brigado com um monte de pessoas, e é tudo o que Satanás quer, que você olhe para pessoas e não olhe para ele que está por detrás daquelas pessoas. Quantos de nós vivemos isso no nosso dia a dia? Quanto eu escuto disso? Ah, pastor, porque a minha sogra, ah, pastor, porque o meu sogro, porque a minha mulher, porque o meu marido. Ah, pastor, porque eu tenho vontade de dar umas porradas, porque isso, porque aquilo. Eu nunca escuto assim: ah, pastor, eu estou com tanta vontade de jejuar, sabe? Pastor, eu estou com uma vontade tão grande de orar, de botar meu joelho no chão e passar o dia orando. Essas coisas eu não escuto. O que eu escuto é o contrário. Eu estou com vontade de dar umas porradas, largar, separar, sei lá eu, abandonar tudo, sumir no mundo. Acredite, o teu adversário, ele tem conseguido, porque você ainda não entendeu, que ele é espiritual e não carnal. Amém? E a única, ou melhor, só existe uma forma de você derrotar esse adversário. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Só há uma maneira de você derrotar esse adversário, e essa maneira está clara no versículo 10 de Efésios 6, que nós acabamos de ler. Está muito clara lá. Olha lá que interessante o que ele diz.
ele diz assim: por último, eu quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Do imenso poder do Senhor dentro de vocês. O que você precisa entender? Eu e você não temos capacidade de produzirmos essa força que está sendo mencionada em Efésios capítulo 6, versículo 10. Só há uma maneira dessa força acontecer na minha vida e na sua vida: é o quanto eu e você estamos imersos na presença de Deus. Quanto mais eu estou imerso na presença de Deus, mais eu estou cheio da presença de Deus, mais eu estou forte, mais eu derroto Satanás. Não é com a força dos meus braços, não é com a minha capacidade, mas é o quanto eu tenho da presença de Deus na minha vida. É isso que Moisés estava dizendo para Deus: nós não vamos sair daqui se o Senhor não estiver conosco. O Senhor não pode estar longe de você, Ele precisa estar em você, dentro de você, e não só estar, mas estar inundando você. Você precisa estar encharcado da presença de Deus. Aliás, meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você. Se você estiver encharcado da presença de Deus, e você passar perto de alguém que tem um espírito maligno, essa pessoa nem sequer consegue ficar na mesma calçada que você. Ela atravessa a rua, meu irmão. Se você estiver cheio da presença de Deus, você não precisa nem sequer orar, porque só a presença de Deus expulsa qualquer demônio que possa haver na vida de alguém. Porque é essa presença, é o poder que opera dentro de nós. Então você quer derrotar o seu inimigo? O quanto você tem dentro de você do poder de Deus? Sabe, eu vejo tantas pessoas lendo livros, eu vejo tantas pessoas procurando vidinhos na internet, mas acredite, meu irmão, e eu não estou julgando nada disso, mas uma coisa você precisa entender: nada disso substitui a sua imersão na presença de Deus. E a imersão na presença de Deus tem a ver com uma coisa: entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar com o teu Deus no secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Agora veja, se você fizer isso, acabaram os problemas, porque isso é um repelente contra Satanás. Acabaram. Meu pastor, a minha casa está diferente. Na minha casa as coisas estão andando bem, nós não temos discussões, nós não temos briga, tudo está alinhado, está tudo certo. Pastor, será que nós estamos pertencendo ao maligno? Se na sua casa vocês estão imersos em Deus, não tem nada a ver com o maligno, não. Tem a ver com o próprio Deus e a presença de Deus. E essa presença de Deus transforma qualquer lar, transforma qualquer casamento, qualquer vida, qualquer família, qualquer filho, filha, seja lá o que for. Então o caminho, meu irmão, é você procurar estar imerso nessa presença de Deus. Mas tem um detalhe: Satanás, ele também sabe, e sabe melhor do que eu e você, que se você chegar nesse lugar, ele vai ser derrotado. Que se você chegar nesse lugar, certamente ele vai perder essa luta, essa batalha. E ele precisa então fazer com que essa presença de Deus na minha vida e na sua vida seja enfraquecida.
Ele tem que arrumar uma forma, uma maneira que essa presença de Deus cada dia mais se enfraqueça na minha vida e na sua vida. E acredite, meu irmão, acredite, ao longo da minha caminhada com Cristo, eu já vi muita gente sair daqui e fazer assim, em Cristo. E do mesmo jeito que ele subiu, ele fez assim, para baixo. Entendeu aí? Infelizmente ele subiu, mas ele não se preocupou com algumas coisas que eu quero falar com você nessa noite. Como que Satanás faz para roubar a presença de Deus de nossas vidas, meu irmão? Como que ele faz isso, querido? Como que pode Satanás fazer esse tipo de coisa? E a resposta está de novo no versículo 11 de Efésios capítulo 6, que nós acabamos de ler agora. Olha o que ele faz: vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo. Aqui está o segredo: das táticas e das artimanhas de Satanás. Então como que ele faz? Através das táticas e das suas artimanhas. Agora olha um outro texto que eu quero partilhar com você, lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4. 2 Coríntios capítulo 11, 3 e 4. Se você está com a sua Bíblia, está anotando aí alguma coisa, circula esse versículo aí, esses dois versículos na sua Bíblia, porque eles são muito importantes. Olha o que a palavra de Deus diz: mas eu estou amedrontado, temendo que de alguma forma vocês sejam desviados da sua devoção simples e pura ao nosso Senhor. Tal como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, vocês parecem tão ingênuos, creem em qualquer coisa que alguém lhes diz, mesmo que esteja pregando sobre outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou um espírito diferente do Espírito de Deus que vocês receberam, ou mostrando outro caminho para a salvação. Olha que interessante. Veja, deixa eu só colocar um ponto aqui para nós entendermos um pouquinho melhor a maneira que Satanás trabalha. E a Bíblia fala sobre duas palavrinhas. Ela usa uma palavrinha astúcia e ela usa uma outra palavrinha artimanha. Ou seja, a astúcia e a artimanha são as maneiras que Satanás usa para roubar a presença de Deus da minha e da sua vida. E o que significa essa artimanha ou essa astúcia? Olha que interessante. Primeiro significado: uma capacidade de usar sagacidade. Um segundo significado é inteligência. Astúcia é inteligência, é estratégias, é engano. E uma outra é malícia. São essas coisas que Satanás usa para roubar a presença de Deus da minha e da sua vida. E o problema, ou o grande problema, na verdade, é exatamente o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, no versículo 4. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 11, no versículo 4. No começo do versículo, o grande problema está aqui. Ele diz, olha o que ele está dizendo ali, apesar que essa letrinha aí, só pela graça, tem só Jesus na causa, né? Eu, por exemplo, ali não vai rolar não, né, irmãos? Não, é só pelo Espírito, aleluia. Mas vamos lá. Ele diz assim, vocês parecem tão ingênuos. Paulo está dizendo isso para uma igreja. Vocês parecem tão ingênuos.
E aí ele continua: creem em qualquer coisa que alguém lhes diz. Não sei se isso se assemelha com alguma coisa aí, não sei, né? Mas irmãos, nós somos enganados o tempo todo, querido. Eu e você somos enganados o tempo todo. E a palavra é bem essa mesma. Ingênuos é o que nós somos. Ingênuos é o que nós somos. E esse ingênuo aqui, na realidade, essa palavra ingênuo que o apóstolo Paulo está usando aqui, na realidade, ela pode ser considerada também, em algumas outras traduções, como tão distraídos. Diga assim: tão distraídos. Numa outra tradução, ela também diz tão longe da verdade. Diga assim: tão longe da verdade. E o que é a verdade, meu irmão? Diga assim: a verdade é a palavra de Deus. Então o que ele está dizendo aqui é: vocês são tão ingênuos, ou seja, vocês estão tão longe da verdade, tão longe da palavra de Deus. Olha uma outra coisa também que ele pode dizer: vocês estão tão longe da presença de Deus. E o que é essa presença de Deus? A presença de Deus significa ser influenciado pelo próprio Deus. Porque é a presença de Deus que nos influencia, meu irmão. É a presença de Deus que nos leva à tomada de decisões, a escolhas. Então nós estamos tão longe dessa presença que nós não conseguimos ouvir ou sermos influenciados por Deus. E traduzindo e resumindo tudo o que eu disse aqui, talvez o que o apóstolo Paulo esteja querendo dizer é: preste bem atenção, vocês estão com a guarda de vocês tão baixa, mas tão baixa, que qualquer coisa pode os influenciar. E hoje, meu irmão, sabe qual é o maior desafio da igreja do Senhor nos tempos atuais? Esse. Porque os falsos profetas estão aparecendo por todos os lugares, lançando falsas doutrinas, mas os cristãos estão com a sua guarda tão baixa, que quando você vê, eles já estão sendo influenciados por essas falsas doutrinas. E sabe o que significa isso? Significa alguém distraído. Significa alguém longe da verdade, da palavra de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém te engana se você conhecer a palavra, meu irmão. Ninguém te enrola se você conhecer a Bíblia. Se alguém subir no altar e começar a pregar algo que não é palavra de Deus, você sabe. Ninguém pode te enrolar se você conhecer as escrituras sagradas. Mas a impressão que eu tenho hoje é que a igreja do Senhor, ela está tão distraída que as escrituras sagradas hoje já não fazem mais parte do cotidiano de um cristão. A falta da presença de Deus hoje já não gera mais uma influência na vida de um cristão. Aliás, pense nisso. O ladrão, ele nunca vai roubar você enquanto você estiver olhando ele, porque você está de olho nele. Quando é que o ladrão vai te roubar? Quando você vacilar. No dia que você vacilar, ele te rouba. Enquanto você estiver atento, você estiver prestando atenção, ele não vai te atacar. O ladrão não vai tentar te roubar. Mas na hora que você der um vacilo, ele vem e rouba, meu irmão. E acredite, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, eu e você
vacilamos. Aliás, se tem uma coisa que o diabo sabe muito bem, é esperar, porque ele já está condenado a ser queimado no fogo do inferno. Ele não tem como sair daquele lugar. Então ele já é um derrotado, ele já perdeu. Ele aprendeu que não tem problema, ele espera o tempo que for, para que você abra a sua guarda e ele entre. E às vezes nós abrimos a nossa guarda. E eu coloquei aqui rapidamente pelo menos 5 ladrões da presença de Deus na sua vida. Coisas que eu e você precisamos refletir sobre elas, coisas simples, mas que roubam a presença de Deus na nossa vida. Por exemplo, estávamos aqui no sábado num culto maravilhoso, a presença de Deus sendo derramada nesse lugar, isso é maravilhoso. Eu acredito que muitos saíram daqui com a presença de Deus, tomados pela presença de Deus. Mas o inimigo, ele vai trabalhando ao longo da semana para roubar essa presença de Deus. E como que ele faz isso? Primeira coisa, escute bem: levando você a ocultar ou tolerar pequenos pecados. Diga assim: Satanás, ele tenta me fazer ocultar ou tolerar pequenos pecados, pequenas mentiras. Não, mas é só uma mentirinha. A mágoa, a raiva, o ódio, o ressentimento, coisas que estão ali no nosso coração, desonestidade. Tomou uma decisão ali que passou alguém para trás, foi desonesto, prejudicou alguém, ou foi injusto. Você sabia que estava fazendo e não podia fazer, mas fez, cometeu uma injustiça. Talvez no seu ambiente de trabalho prejudicou alguém. Decisões que são pequenas. Eu deveria ter falado a verdade, não fui eu que bati. Mas se eu falar que eu bati, vão me prejudicar. Então eu vou falar que foi o João que bateu. Mas só foi E ele bateu, irmãos. Aliás, é eu que tenho batido nele, né? É brincadeira. Glória a Deus. Agora escute bem. Qual é o grande problema de tudo isso? A falta de reconhecer isso na sua vida e confessar faz com que você carregue uma culpa em você, que não permite que você se achegue até a presença de Deus. Vou repetir aqui para você entender de uma forma mais ilustrativa ainda. Você mentiu hoje, você enganou hoje, você cometeu algo desonesto hoje. A Bíblia diz que Satanás, um dos nomes dele é acusador. E aí você vai todo feliz lá para o seu quarto para você orar. Adivinha quem vai estar esperando você lá no quarto a hora que você chegar para orar? O acusador. E ele vai falar assim para você: você tem coragem de orar? Você não tem vergonha na cara? Você acabou de fazer um monte de coisa errada aí, rapaz. Você mentiu, você foi desonesto e agora vem querer se fazer de santo aqui, adiante de Deus, orando: oh Pai, aleluia, não sei o quê. Isso. É isso que acontece. E aí você dá um passo para trás. E dá mais um passo para trás. E quando você vê, a presença de Deus já foi retirada da sua vida. E o que eu quero dizer para você com isso, querido? Talvez até uma pergunta.
Qual é o pequeno pecado que você tem tolerado, ou você tem escondido, achando que não tem problema nenhum, mas que está bloqueando a sua intimidade com Deus? Qual é? Qual é o pecado que você traz no seu bolso? Aquele que ninguém sabe, só você sabe, mas ele tem impedido você de um relacionamento ou de uma intimidade com Deus. Aliás, olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 28:13. Quem procura esconder seus pecados não prospera, não avança, não vai para frente, mas quem confessa e abandona seus pecados alcança misericórdia. Você quer ver o diabo endemoniado, irmão? Quer ver o capeta endemoniado? Quer ver o capeta possuído do próprio capeta? É quando você peca e já sai confessando. Satanás fica endemoniado, ele põe as duas mãos para trás, que igual um doido querendo pegar você, mas ele não tem como pegar. Sabe por que ele não tem como pegar? Porque você fala. Você já procura alguém e fala: cara, eu fiz isso, eu menti e aquilo, e ele fica endemoniado, porque ele fala: meu Deus, como é que eu paro esse cara? Eu não consigo parar, porque ele fala, e eu não quero que ele fale, eu quero que ele esconda, mas ele é um boca aberta. Meu irmão, também não estou falando para você sair falando para todo mundo na rua, mas encontre um homem e uma mulher de Deus que você confie, e vomite para ele tudo o que está errado na sua vida. Olha, tem horas que algumas pessoas me procuram, né, e elas falam: pastor, eu vou falar mesmo, né? E a impressão que elas estão colocando em mim é tipo assim: ó, você vai ficar assustado com tudo isso que eu vou falar. E eu falo: ai, tadinho dele, não sabe de nada, inocente. Vai falando logo, vai botando para fora logo, vomita esse troço de uma vez. Sabe aquela coisa, pastor? Eu roubei uma corda. Eu roubei uma corda, pastor. Isso. Então vamos orar pela corda, para que Deus perdoe você. Aí ele vai embora. 3 dias depois ele volta e fala: pastor, eu só não contei que tinha uma vaca do outro lado da corda, pastor. Não adianta nada, meu irmão. Satanás quer que você esconda os teus pecados, os seus pequenos erros, as suas pequenas falhas. Você quer garantir que a presença de Deus vai permanecer na sua vida? Seja um homem e uma mulher transparente. Transparente em tudo. Em tudo, meu irmão. Tenha perto de você alguém com quem você possa contar e confiar e abrir tudo. E não importa o que seja e a dimensão do que seja. Por quê? Porque se você continuar escondendo, você não prospera, você não avança. E talvez aqui esteja a resposta para muitos: por que a minha vida não vai para frente? Por que a vida do outro vai para frente e a minha não vai? Talvez porque você esteja ocultando coisas aí, que já deveriam ter sido faladas há muito tempo. Amém? Uma segunda coisa que eu quero colocar, ou um segundo ladrão que rouba a presença de Deus das nossas vidas, é o excesso de barulho e a distração. O excesso de barulho e as distrações. Veja, querido, excesso de redes sociais, excesso de notícias, excesso de entretenimento constante, uma mente que está o tempo todo ocupada, que não há momentos de silêncio, porque está o tempo todo sendo bombardeada. E uma mente que vive isso, querido, ela não consegue absorver ou perceber a presença e a voz de Deus. Escute essa frase que eu anotei aqui: o diabo não precisa fazer você cometer um crime gravíssimo para te afastar de Deus. Ele só precisa criar uma coisa: distrações na sua vida, e acabou.
E se tem uma coisa que ele tem feito, é isso, meu irmão. Eu e você somos igual um bebezinho. Começou a chorar, o pai e a mãe faz o quê? Tó, filho, pega o celular na mão aqui, ó. Isso. Aí põe o vidinho para ele lá. Isso, acabou. Estamos em paz, estamos em paz. É o que Satanás está fazendo comigo, com você. Ele começa a olhar para mim, para você, e ver que eu e você estamos começando a querer se aproximar de Deus. Ele fala: opa, já vamos distrair esse aqui, já vamos dar um jeitinho de tirar ele do foco dele. E o tempo todo nós somos distraídos, querido. O tempo todo nós somos roubados. Agora, responda aí dentro do teu coração: quanto tempo do seu dia tem sido gasto alimentando a sua mente com o feed das redes sociais? Agora, quanto tempo tem sido dedicado ao silêncio com Deus? Veja o contraste com o próprio Jesus. Projeta para nós Lucas capítulo 5, versículo 16. Porém Jesus, e ali tem uma palavra maravilhosa. Porém Jesus muitas vezes, diga assim, muitas vezes. Não está dizendo assim, porém Jesus se afastava para lugares desertos a fim de orar. Não. Ali está escrito: porém Jesus muitas vezes se afastava para lugares desertos a fim de orar. Quando foi a última vez que você se afastou para lugares desertos a fim de orar? Quando foi a última vez que você foi orar e largou o seu celular? Quando foi a última vez que você foi orar e se desligou de tudo que está ao seu redor? Quando foi? Sabe por quê? Porque nós estamos o tempo todo, irmãos, preocupados com as coisas. Você gasta, desculpa, mas você gasta horas do seu dia vendo a vida dos outros em redes sociais. TikTok é uma coisa maluca, Instagram, Facebook, sei lá eu mais o que existe aí, mas é isso. A pergunta é: aonde Deus está nisso? Não, pastor, mas eu só assisto vidinho de Deus. Isso, vidinho de Deus. Assisto vidinho de Deus, ainda escuto isso. É tudo vidinho de Deus, pastor, aleluia. Isso, vidinho de Deus. Muito bem, glória a Deus. Crente lê Bíblia, crente ora, crente jejua para destruir a carne. É isso que um crente faz. Um crente jejua para não pegar o bendito do celular. Um crente jejua para ter domínio sobre ele, para dizer: não vai ver agora e não vai ver. Agora você vai ler a Bíblia e ele vai ler. O problema é que esse tipo de coisa não acontece. Aliás, nunca ninguém vem atrás de mim para dizer assim: pastor, qual que é a última versão de Bíblia que saiu, pastor? Porque eu estou louco para comprar uma, pastor, a melhor de todas, pastor. Mostra para mim, fala para mim, pastor. Isso, pastor, essa eu quero, eu estou desejando, pastor, eu não aguento mais, eu quero essa versão dessa Bíblia. Quantos? Irmão, agora quantos aqui está doido para comprar um iPhone 17 aí? Não mente. Estou doido, orando a Deus por isso, aleluia. Porque lá eu consigo ver a Bíblia de uma forma mais espiritual, pastor. Aleluia. Para. Jesus muitas vezes se afastava. Era por isso que Jesus era alguém muito solitário. Porque Jesus estava o tempo todo na presença de Deus, sendo influenciado pelo próprio Deus. Não é no meio do barulho,
Não é no meio das distrações que você vai ouvir Deus. É quando você sai de perto das pessoas e entra na presença de Deus. Me perdoe, meu irmão, você que apoia a tecnologia, você que ama a tecnologia, o mundo vive isso e está tudo certo. Mas uma coisa eu vou dizer para você, como alguém que ama você, como alguém que quer o seu bem, como alguém que de fato quer que você tenha um futuro brilhante. O que mais tem destruído casamentos tem nome, são redes sociais. O que mais tem destruído o diálogo dentro de um lar tem nome, aparelho celular. Porque o marido, quando chega em casa, ao invés de conversar com a esposa, ele não conversa, ele fica no sofá, nas redes sociais, no celular. A mulher também, porque já que o marido está, eu também vou estar, ou vice-versa. Essa é a realidade do mundo hoje. Sabe por que pessoas não têm mais experiências com Deus? Porque elas estão enfurnadas dentro de um TikTok, quando elas deveriam estar enfurnadas dentro do próprio Deus. Ontem nós estávamos, na verdade, que quarta-feira, o Deninho veio aqui me contar uma experiência, e ele falou para mim: pastor, eu tomei uma decisão na minha vida, pastor. Eu vou acabar com essas redes sociais, eu vou acabar com tudo isso aí, porque eu tenho percebido que isso não tem deixado eu estar na presença de Deus. Quando eu ouço isso, meu irmão, tem 100% do meu apoio. Eu dou glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, segue em frente mesmo, seja firme, arrebenta, some com isso aí da sua frente, tira isso da sua vida. Isso, aí ele falou para mim: agora deixa eu te contar o que aconteceu. Eu fui fazer uma entrega, e aí enquanto nós estávamos esperando lá o pessoal chamar, eu estava lendo a Bíblia. E enquanto eu estava lendo a Bíblia, tinha um córregozinho correndo assim, ó, perto, e Deus me levou aí até aquele córrego, pastor. E quando eu cheguei lá, Deus falou assim comigo: tá vendo essa água que está correndo aqui, ó? É exatamente isso que eu quero fazer na sua vida. Eu quero fazer de você um rio de águas vivas, filho. Tá vendo essa água suja? Olha o que Deus estava falando. Tá vendo essa água suja? Essa água está suja, assim como você também está sujo. Mas eu quero limpar a sua vida, e eu quero deixar você transparente, meu filho. E aí ele me contando, e ele dizendo para mim: pastor, cara, foi demais isso, pastor. Foi lindo. Há dias atrás, ele estava enfurnado dentro de um TikTok, vendo vidinho e mais vidinho, esperando o cara chamar ele. É uma decisão, irmão. É uma escolha, querido. Se talvez o tempo que você gasta no seu aparelho celular, você gastasse lendo a Bíblia e orando, meu irmão, tu era um crente de primeira, hein? Talvez é isso que tem faltado para nós. Jogar de lado essa porcaria, porque é uma porcaria, desculpa, mas é. Hoje é útil, nos ajuda. Nós conseguimos ficar sem? Não, nós não conseguimos, mas nós conseguimos colocar ele no lugar que é dele. Sim, nós conseguimos, sim. Nós conseguimos dar uma ordem para ele e falar: fique aí, porque agora eu quero estar com o meu Deus. Assim deveria ser na minha e na sua vida. Amém? Olha uma outra coisa, um outro ladrão que nos leva a roubar, né? Que rouba a presença de Deus na nossa vida. Automatizar a vida espiritual. Automatizar a vida espiritual. O que é isso? É tratar a oração, é tratar a leitura bíblica, é frequentar os cultos como uma regra de tarefas que eu preciso cumprir na minha vida espiritual. Isso é o que muitos fazem. Você lê a Bíblia, meu irmão, eu leio, mas o que a Bíblia falou com você? Nada. Então você não leu a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma conversa com Deus. Quando você abre a Bíblia, você está conversando com Jesus, e Jesus precisa falar com você, meu irmão.
Você não está lendo uma bula de remédio, você não está lendo um livro qualquer secular, você está lendo Jesus. Então quando você abre a sua Bíblia, você tem que comer aquelas palavras, você tem que engolir, saborear aquilo ali, porque ali é Jesus, e é Jesus falando com você. Se você não entendeu, não saia dali, porque é ali que Ele quer falar com você. Enquanto você não extrair o que Deus quer falar com você, não pare de ler aquilo. Eu estou lendo faz uma semana um capítulo da Bíblia. Leia 2, 3, 4, 5, mas tire dali a revelação do que Deus quer falar com você. Vem para o culto para cumprir, é quase que como se fosse trabalhar. Deixa eu ir, igreja pequena, o pastor está sempre de zóio. Pelo amor de Deus, se não for no culto, ele já vai chamar atenção lá na quarta-feira, aleluia. Ele até conta os membros aí, fica esperto. Fica na sua casa. Porque Deus não precisa que você venha aqui picar o seu cartão, meu irmão. Aliás, Ele nem quer. Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Então quando você entrar por aquela porta, você tem que entrar bradando e glorificando ao nome do Senhor. Do contrário, você é um religioso, somente um religioso, que vem na igreja para ver a roupa que o irmão vestiu, para ver os defeitos dos outros, para ver o que os outros erraram dentro da igreja, e você está pecando mais do que você tivesse ficado na sua casa. Na sua casa você não tinha pecado tanto. E como nós temos isso dentro da igreja? Por quê? Porque a vida ficou mecânica. Entra e sai do mesmo jeito. Por exemplo, o sábado, a presença de Deus sendo derramada aqui, e alguns lá no canto olhando e falando: nossa, isso é tudo frescura, isso é uma palhaçada, e não sei o que, não sei o que lá, isso aí também não sei o que, as pessoas perderam não sei o que, o senso de não sei do que lá, não sei o que. Isso, pega as suas coisas e vai embora, abençoado. Não fica preocupado com quem está aqui não. Aliás, o culto acabou por um motivo: o camarada não estava aqui, ó. Porque se o camarada tivesse aqui, ó, o camarada que eu estou falando é o que está tocando violão aqui, ó. Se ele tivesse aqui, o pau torava até 3 horas da manhã. É que acabou o repertório da irmãzinha que estava com o violão aqui, entendeu? Não tinha mais o que tocar, ela já não sabia mais de onde ir. E eu pensando comigo: e agora? Como é que nós vamos fazer, né? Não tem outro violão. Se ele tivesse aqui, entrega o violão aí, querida, e vamos embora que o negócio vai continuar. Meu irmão, a religiosidade tem destruído as pessoas. Pessoas não creem mais no milagre. Pessoas não creem mais no poder de Deus. Pessoas não creem mais no manifestar de Deus. Pessoas não creem mais no agir do Espírito Santo. Por quê? Porque elas estão sendo roubadas. A vida delas está num lugar, sabe, elas adoram a Deus como se estivesse cantando uma música, o hino do Palmeiras, sei lá, é do Corinthians. Pelo amor de Deus, irmão, você está louvando a Deus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o seu reino sobre nós. Irmãos, olha, eu fico imaginando Deus olhando lá de cima, falando: meu filho, volta para tua casa, vai assistir televisão, vai assistir novela, vai fazer qualquer coisa. Quinta-feira eu estava fazendo uma cura interior com uma irmã, e ela falou assim: pastor do céu, eu estava tremendo inteira, pastor, eu estava tremendo inteira no sábado, e eu não conseguia, pastor, mas assim, ó, você saiu, vem na minha direção, pastor. Eu comecei a pedir para Deus: não, Deus, não deixa ele vir aqui, Deus, não deixa ele vir aqui, Deus. Eu falei: irmã, por que você não saiu correndo na igreja? Eu estava doido para você dar uma corrida, para eu correr atrás de você, para nós ver se saía mais uns 3, 4 correndo junto, aleluia. Mas você está aí retraída. Não! Eu falei: irmã, quando for assim, sai correndo, e deixa para nós ver o que vai acontecer, aleluia. Irmãos, como nós estamos distantes da presença de Deus, porque aonde Deus está, há liberdade, querido, e Ele se derrama, e é tão maravilhoso. Aliás, olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 4 ao 5. Todavia, tenho uma coisa contra você:
Você não me ama como no princípio. Lembre-se de onde você caiu outra vez e trabalhe como fazia no início. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar dele. Aqui, Deus está falando com a igreja de Éfeso, uma igreja que se tornou uma grande igreja, uma igreja que trabalhava e trabalhava com excelência, uma igreja exemplar. Ela se tornou uma igreja exemplar, porém era só isso. Ela trabalhava, ela era uma igreja ativista, obras em cima de obras. A preocupação dela era as obras. E o próprio Deus vira para o anjo daquela igreja e ele diz: uma coisa eu tenho contra você, vocês são muito bons, vocês fazem grandes obras, mas vocês não me amam como vocês me amaram um dia. E muitos de nós estamos perdidos aí, querido. Muitos de nós estamos como Marta, preocupados com tantas coisas. Mas uma coisa só, querido, é o que nós precisamos: amar a Deus acima de todas as coisas. Eu e você precisamos amar a Deus. Nós precisamos amar a presença de Deus. Falou que Deus está aqui, eu quero mesmo, eu desejo mesmo, e eu vou fazer todo o possível para chamar a atenção dele para mim. E a pergunta para esse ponto é: se o Senhor examinar a sua rotina hoje, ele encontraria paixão e fervor do seu primeiro amor, ou apenas uma lista de deveres cumpridos no piloto automático? Se Deus olhasse para a sua agenda hoje, ele olharia e veria um fervor, um queimar mesmo, uma paixão mesmo, ou ele veria apenas alguém cumprindo com regras que foram estabelecidas? Deixa eu ir lá para a igreja porque o pastor pediu para ir lá na igreja. Você acha mesmo, irmão, que se você não vier, não vai haver culto? Meu querido, o nosso Deus fez uma mula falar lá atrás. Ele faz até essas arvorezinhas cantar aqui hoje para nós. Mas uma coisa eu te garanto: culto a Ele vai ter. E uma última coisa, vou pular um tópico aqui porque o nosso horário está estourando. Uma última coisa: a falta de amor e serviço ao próximo. Esse é um outro ladrão, talvez um dos graves ladrões que roubam a presença de Deus na nossa vida. A falta de amor e serviço ao próximo. O que é isso? É tratar as pessoas ao seu redor com indiferença, por interesse. Isso é muito comum hoje. Egoísmo, julgamentos. Eu faço por interesse. Eu faço porque eu estou esperando um resultado. Eu ouvi essa frase hoje. Pastor, não nos abandona. Nós sabemos que somos difíceis, mas não nos abandona. E eu coloquei assim: você não me conhece, então você vai passar a me conhecer, e aí nós vamos conversar, porque nós estamos começando um trabalho, e é um trabalho difícil, assim como todas as famílias são quando estão chegando ao Senhor. E a frase foi essa: pastor, não desiste de nós, porque outros já desistiram. Nós somos difíceis. E se nós estivermos fazendo por interesse, obviamente que vai haver um desistir, porque eu estou fazendo por interesse, eu estou te ajudando aqui para você fazer aqui. Não, querido, quando nós fazemos para Deus, nós fazemos porque nós entendemos que Ele fez primeiro por nós, e o mínimo que nós podemos fazer é amar o nosso próximo e servir o nosso próximo. Aliás, escute bem isso: o maior atrativo da presença de Deus para a sua vida é quando Ele olha para você e vê você cuidando de vidas.
Você quer ser alguém cheio da presença de Deus? Pode ter certeza que isso é um atrativo da presença de Deus para a sua vida. Quando Ele olha para você e Ele vê você preocupado, correndo atrás de cuidar das pessoas. Aliás, olha o que a palavra de Deus diz lá em Gálatas 5, 14 e 15. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre se mordendo e se devorando, cuidado para não se destruírem mutuamente. Amar, querido, ao próximo como a nós mesmos. Talvez você seja uma pessoa de oração. Talvez você seja uma pessoa que tem uma vida com Deus. Mas talvez você tenha uma grande dificuldade com pessoas. Para você, pessoas é problema. Mas para Jesus, não. Pessoas é o tesouro mais precioso que existe na terra. E se você quer estar bem com o Senhor, você precisa sim ir atrás desses tesouros. Amém? E eu quero concluir com uma história. O pessoal do louvor pode já vir para cá. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça agora e você ouvisse essa história. Talvez essa história ela vai resumir exatamente tudo o que eu disse aqui nessa noite. E a história diz assim: o açude do seringal era o orgulho do vale, represando milhões de litros de água que garantiam a vida de toda uma região. Certo dia, o velho pescador, seu Benedito, notou um minúsculo furo na base da barreira, por onde escorria um fino fio d'água. E ele avisou o responsável, mas o encarregado deu risada. Isso não é nada. O açude é gigante para se preocupar com um pingo d'água. A promessa de conserto foi esquecida, mas a água não parou. Paciente e implacável, a pressão fez o pequeno furo virar um filete, o filete virar um jorro e corroer a estrutura por dentro, sem que ninguém prestasse atenção. Até que vieram as fortes chuvas, a pressão aumentou de vez e a barreira cedeu. Na manhã seguinte, os moradores encontraram apenas um imenso deserto de lama e peixes mortos. O grande açude não ruiu por causa de um grande impacto, mas porque desdenharam de um pequeno problema que deixaram crescer. A nossa vida espiritual é como esse açude. A presença de Deus, ela não vaza de uma vez. Ela vai se esvaindo nos pequenos vazamentos que a gente finge que não vê. Nos pequenos pecados que são ocultos, no orgulho, nas distrações, nas arrogâncias, e ela vai se esvaindo, e você sabe que você está perdendo, e você não faz nada. Então nessa noite, identificar o que rouba a presença de Deus, é o primeiro passo para reaver o que foi perdido. E a pergunta para você nessa noite é essa: o que tem roubado a presença de Deus da sua vida? São pecados ocultos, é a arrogância, são as redes sociais, são as distrações desse mundo,
É a autossuficiência tua de achar que você está no controle? Ou é a falta de amor pelo próximo? O que é que tem roubado a presença de Deus hoje na sua vida, querido? Lembre, o diabo não precisa levar você a cometer nenhum crime grave. A única coisa que ele precisa fazer é distrair você a ponto de você não conseguir orar, porque aí ele acabou com você. Um crente que não ora, ele não tem conexão com Deus, meu irmão. Me perdoe, mas essa é uma realidade. Um cristão que não ora, não se relaciona com Deus, não tem a presença de Deus, e certamente ele é uma presa fácil para Satanás destruí-lo. Se você percebeu que a sua vida espiritual hoje está fria, por favor, apaga a luz, Claudemar. Se você percebeu que a sua vida espiritual hoje está fria, se você percebeu que hoje a sua vida espiritual está mecânica, você tem vindo para a igreja, você até tem lido a Bíblia, você até tem frequentado os cultos, mas você não sente nada, nada acontece com você, parece que tudo está igual. Lembre-se, o mesmo Deus que nos manda vestir a armadura é aquele que nos abraça na nossa fraqueza. E não saia daqui hoje carregando culpa, mas saia daqui nessa noite carregando uma decisão. Silencie agora toda voz, todo barulho que possa estar falando com você, e peça perdão para Deus, se corrija com Ele, para que ainda hoje Ele possa nesse ambiente encher novamente a sua vida com a presença dEle. Enquanto nós vamos ouvir essa canção, que você possa tomar uma decisão. Como eu disse, não é culpa, você não vai carregar culpa, você precisa carregar uma decisão. E a decisão que você precisa tomar é ser sincero com Deus. E se preciso for, se ajoelhe, meu irmão. Se preciso for, saia do seu lugar, faça qualquer coisa. Deus está aqui e Ele está pronto para mudar tudo na sua vida. Mas eu não posso fazer isso por você, é você mesmo quem tem que fazer. Então, enquanto o louvor vai sendo ministrado, vá falando com o Senhor. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim.
Se coloque de pé, igreja. Você que não está ajoelhado, se coloque de pé. Meu abrigo. E a tua vontade, Doce Espírito, meu alimento. sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Nosso Deus e Pai querido, eu oro nessa noite em nome de Jesus por cada um dos que estão aqui e também por aqueles que estão em casa nos ouvindo. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, para que esta palavra continue falando aos nossos corações ao sairmos daqui. Continue nos confrontando, Deus. Continue, Pai, nos levando diante do espelho e vendo tudo aquilo que precisa ser mudado, ser renunciado nas nossas vidas, Pai. Pai, nos ajude a termos coragem de levantarmos a bandeira de Cristo e abandonarmos tudo aquilo que nos afasta, que nos distrai de Cristo. Ainda que isso nos machuque, ainda que isso nos doa, ainda que nos faça sangrar, Senhor. O Senhor mesmo diz na tua palavra que se uma mão nos impede de entrarmos no reino dos céus, nós devemos cortá-la. Que nós tenhamos coragem, Deus, de cortarmos tudo aquilo na nossa vida que tem nos afastado da tua presença, que tem nos tirado da tua presença, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos cristãos, homens e mulheres que realmente prezam pela tua presença, que não negociam a tua presença, que zelam pela tua presença, Pai. Senhor, nos dá uma sensibilidade espiritual, para que nós possamos discernir, Pai, quando nós estamos caminhando longe do Senhor. Nos incomode, Espírito Santo, todos os dias, quando nós pegarmos o nosso aparelho de celular,
de que nós deveríamos deixar isso e trocarmos por uma Bíblia, Senhor. Pai, nos ajude a entendermos, Pai, que nós somos mesmo pessoas, Pai, que andam neste mundo distraídos, meu Deus, que andam nesse mundo afastados da Tua presença, afastados da Tua palavra, mesmo dentro da Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a mudarmos isso nas nossas vidas. Até aqui, Senhor, eu posso ir, mas daqui em diante eu peço ao Senhor que gentilmente, através do Teu Espírito Santo, continue falando com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Estamos encerrando já, estenda as tuas mãos para cá. Que a maravilhosa bênção de Deus cubra vocês, se estenda cobrindo toda a sua família aqui representada. Que o Senhor proteja você e todos os teus. Que Ele traga provisão para você e para a sua casa ao longo desta semana. Que nada venha te faltar, principalmente a presença dEle. Que o Senhor te dê sabedoria nas decisões. Que o Senhor possa colocar uma paz que excede o entendimento humano no seu coração e na sua mente. E que o Espírito Santo continue segurando na sua mão e te instruindo e te aconselhando no caminho que você deve seguir. Que você volte para casa em paz, em segurança. Tenha um domingo sobrenatural, maravilhoso. Pai, nós oramos também pelos pais, que amanhã será o dia dos pais. Que o Senhor abençoe cada pai, que o Senhor abençoe cada chefe de família. Que o Senhor leve esses pais a entenderem o papel de sacerdote que eles têm perante a família deles, Pai. E que no nome de Jesus o Senhor os leve a enxergar essa responsabilidade e assumir essa responsabilidade. Abençoa cada pai, meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém, queridos? Nós estamos encerrados, nós temos uma cantina aí fora, amém? Um caldo bem gostoso vai ser servido, então não sai correndo, né? Não tenha pressa, vamos tomar um caldinho juntos aí e vamos desfrutar da companhia uns dos outros. Deus abençoe a todos, Deus abençoe vocês que estão em casa, fiquem na paz, eu amo vocês.